11:06 em Blumenau. Como é que foi a semana, as principais notícias? A Semana em Foco agora com o jornalista do portal O Auditório Blumenau, o Arnaldo Zimmermann, que está aqui com a gente nessa sexta-feira. Obrigado, Arnaldo, pela tua participação. Bom dia. Bom dia, Jorge. Olá você, olá aqui os amigos ouvintes da Itaberá Rádio Bandeirantes. Satisfação mais uma vez poder conversar aqui. Bom, já que eu acabei de falar do ato desta manhã, lá na creche Cantinho Bom Pastor, né, relembrando essa tragédia de uma semana atrás, de um mês atrás, aliás, o destaque, um dos destaques da semana também foi a transferência do autor desse ataque para um presídio de segurança máxima lá no meio oeste, aqui de Santa Catarina. E a gente ainda fala muito dos reflexos desse ataque, né? A rede municipal de ensino continua com baixas, né? Pais ainda tem pais receosos em levar os filhos para a escola. O reflexo no ensino médio. Já havia muitos adolescentes desistindo do ensino médio, principalmente o público, né? Tanto é que o governo do estado, ano passado, lançou bolsa para auxiliar as famílias de baixa renda para que os jovens permanecessem na escola, dessem continuidade ao estudo no ensino médio. Mudou o governo, retiraram 50 mil bolsas e o que a gente viu foi uma evasão do ensino médio. Aí vem esse ataque à creche, a desconfiança com o ambiente escolar. Tudo reflete, né, Arnaldo? É verdade. Esse é um mês aí que a gente não gostaria de estar lembrando, a gente não gostaria de maneira nenhuma que existisse. E até lembrando, tive aqui a última vez, foi antes ainda do atentado, e no dia do atentado, inclusive, eu iria para lá, acabei não indo até o local porque eu fiquei me ocupando de passar boletins para várias rádios nacionais, colaborando, e acabei não me deslocando. Talvez como ser humano, talvez até melhor, Jorge, porque a gente sabe que na profissão a gente tem que passar por cada coisa, lidar com vítimas, lidar com mortes, mas ninguém jamais, em nenhum momento gostaria de estar lidando com aquela situação. Então, primeiro isso, né? Nós estamos ainda de luto e talvez permanentemente de luto. E com o luto, Jorge, vem o medo, vem a desconfiança e vem a desinformação também. Porque se a gente já sabe, não teve a semana retrasada, aquela quinta-feira que muitas crianças, muitos pais não levaram as crianças para a escola? Sim, com medo. Com medo. Eu mesmo, quinta-feira à noite na universidade eu leciono e teve uma baixa grande, embora era véspera de feriado, no primeiro momento eu achei que era em função do feriadão. Vários alunos na semana seguinte disseram, olha, professor, eu não vim porque estava correndo no WhatsApp, aquela coisa da quinta-feira, vamos dizer, quinta-feira sangrenta, aquelas ameaças e tudo. E aí o seguinte, até quando nós vamos conviver com isso? Até quando crianças, adolescentes, jovens e até jovens adultos que decidem por conta própria vão, vez ou outra, faltar à aula ou vão abandonar a escola porque estão com medo da desinformação também, das ameaças, das brincadeiras de mau gosto também que correm, principalmente por grupos como o WhatsApp, pelas redes sociais. Isso leva a uma discussão também, completando agora um mês desse ataque. E aí me permita, Jorge, lá no portal Auditório eu faço uma coisa que para outros crimes eu não faço. Lá eu coloco as matérias que eu escrevo, eu coloco o assassino. Porque a gente lida sempre com o suspeito, lida sempre com o autor, com todos esses termos. Nesse caso em específico, eu cunho o termo assassino. Não é? O Google tem referenciado também o caso assassino, a gente já pesquisou, mas depois dos depoimentos dele, falando inclusive de que ele pensou em outros educandários, no caso lá no bairro Escola Agrícola, e aí desistiu em questão lá de minuto, né? Desistiu porque a cerca, o muro era muito alto. Ali eu conheço bem, já tive filho estudando naqueles educandários ali. E aí você pensa nessa questão da segurança. O que é mais importante no momento desse? É como a gente pensa na segurança da casa da gente, né? O que faz com que o assaltante, o ladrão, aquele que vai furtar, o que faz com que ele desista de ir na sua casa e acabe indo para outra, ou não vá para casa nenhuma? Aí a gente pensa nessas medidas de segurança. Tem um momento de um certo, me perdoe, um certo histerismo que se cria, né?
Quer dizer, esse momento de muita comoção se mistura com o histerismo, com essa preocupação, com o abalo. Aí vem aquela... É como quem tem uma casa arrombada. Tem a casa arrombada, ele vai no dia seguinte, ele enche de cerca elétrica, enche de tudo. Ele tenta arrumar um pitbull lá, um cachorro. Mas são medidas feitas sem o controle da razão. Somente com o calor da emoção. Então nós estamos ainda nesses 30 dias ainda sob o calor da emoção. Os governantes, se eles não estão abalados com o calor da emoção, mas eles agem, tomam as iniciativas de acordo com o calor da emoção do público, dos seus cidadãos, que eles também têm que exige defender. isso, né? Que exigem. Né? Eu não posso nem dizer que é medida eleitoreira, que está longe de eleições e tudo mais, mas são medidas... E aí o seguinte, isso vai resolver, isso vai tirar o medo das pessoas, dos pais... E a gente pensa, essa rede de WhatsApp, de mensagens e tudo que corre, a gente só enxerga a superfície, né? Aquilo que a gente consegue descobrir, detectar, que a Polícia Civil aborda. Agora, os próprios, você falou do ensino médio, né? Os próprios adolescentes, eles têm as redes de informações entre eles recebem mensagens privadas, inclusive de colegas e pessoas que eles conhecem. E que fazem brincadeirinhas de mau gosto ou realmente venham a pensar em algo e olha, abriu a porteira, abriu o portão e agora a gente pode agir, a gente pode tentar fazer o mesmo. E o medo que esses adolescentes passam também, né? Num momento tão... Todos nós já fomos adolescentes, quem está ouvindo, num momento tão delicado da vida, né? Num momento de muitos abalos, muitas preocupações, muitas dúvidas, a falta de uma experiência maior, de maturidade. Então, nesses 30 dias, Jorge, primeiro, é uma coisa que todos nós temos que nos abraçar, né? A gente tem que pensar em conjunto e agora começar a pensar mais com a razão sobre isso. Acho que muitos de nós, com a responsabilidade, não temos dado visibilidade para o assassino em si, né? Para o autor ou para esses autores, mas sim para a questão que a gente precisa de segurança. Na questão da penitenciária, a gente tem que aceitar a informação da DEAP, né? De que foi em função do remanejamento de vagas e também por uma questão de segurança. A gente acredita que seja mais por questão de segurança mesmo, né? Quanto ao detido, mas ele acabou ficando muito visado depois disso também, né? Tanto do lado de fora do complexo, como do lado de dentro também. Não deve ser fácil também para os agentes penitenciários, né? Imagino eu, né? Imagino eu. Mas tem aquele que pensa que um cidadão como esse, o que ele faz falta no mundo, né? Não faz, né? Mas tudo bem. Vamos em frente. Queria falar um pouco sobre a questão escola. Cara, educação é tão importante, né? Evoluir na educação é tão importante, né? Mas tem acontecido tantas coisas, é justamente na escola, né? Que vamos voltar lá para o ensino fundamental. É na escola que as crianças, os adolescentes começam a dar os primeiros sinais de que alguma coisa está errada, né? Ou que é talvez mais fácil visualizar um sinal de que algo está errado, porque não é percebido dentro de casa. E aí a gente vai começar uma discussão que pode ser eterna, né? Os pais estão se perdendo, a gente tem muita pressão no nosso dia a dia, o mundo é muito acelerado, a informação é rápida demais, é um bombardeio de coisas que tu fica perdido, tu é muito exigido no teu dia a dia, né? A informação e a desinformação junto, né? Pois é, muita informação que tu não sabe o que é o quê. Né? Tu vai acreditar em quem? Porque tem gente que se aproveita disso para ter vantagens. Vais acreditar em quem, no que. Tu é muito pressionado hoje em dia, né? Hoje, depois que criaram o celular e o WhatsApp, o empregado está empregado 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ele pode ser acionado até no dia de folga, né? Então, tu é muito pressionado, cara. Além de ser muito pressionado, tu tens os teus sonhos, tua família tem sonhos, tu tens objetivos. A gente fala aqui em planejamento. Quando tu faz um planejamento e a coisa não vai muito daquele jeito, tu se frustra também. Tu tens muito motivos para se emocionar e decepcionar, não é verdade? Hoje o mundo não te dá uma série de motivos para isso? Para você se emocionar, ter alegria e ter tristeza e decepção? Como tu lida com essas questões da emoção, que é um grande desafio, eu acho. Não sei, aqui é a minha opinião. Né? Se parafrasear lá o Zygmunt Bauman da nossa sociedade líquida em tempos de internet, talvez isso que você fala a emoção positiva ou negativa, das satisfações e frustrações. E decepções. É uma coisa meio fluida também, né? Que você não sabe, tal segundo você está no momento
de alegria, de euforia, e no minuto depois você está no momento de frustração, de decepção. Agora, nesse ponto que você coloca primeiro, até os pais não perceberem em casa essa preocupação com crianças e jovens, eu fico pensando no celular. Meu celular está velho aqui, às vezes ele demora um pouco, e isso me dá até um alívio às vezes, porque eu só fico consultando o celular quando eu preciso operacionalizar para trabalho. Mas no momento de folga a gente tem que largar um pouco e às vezes 40, 45 minutinhos, 1 hora por dia, se a pessoa administrar bem, usar um pouco menos o celular, ela consegue dedicar essa 1 hora por dia a descobrir o que está errado com os filhos dentro de casa. É 1 hora a mais que ela tem para brincar e acompanhar, e na brincadeira com eles, na atividade da escola, consegue perceber algumas coisas a mais que possam estar erradas também. De repente, só tirar o supérfluo do celular, não precisa largar o celular de vez. Só tirar o supérfluo ali, eu calculo que dá 1 horinha por dia de ganho na vida, de ganho que ela pode prestar mais atenção. Isso vale para o adulto com a criança e vale para todos nós em todas as relações. Estava mesmo agora na 15 observando, né? Tinha um tempo que a gente passava na 15 aqui na frente, cumprimentando as pessoas, quem conhecia e tal. Agora você cuida para não esbarrar no outro. Esbarrando, né? Esbarrando porque está todo mundo olhando para a tela do celular, né? Ou não sendo atropelado por um patinete desgovernado, né? É verdade. Ô, Arnaldo, essa questão aí é muito importante. Não é o tempo que tu passa com o teu filho, né? É como tu aproveita o tempo que tu tem com ele, né? Quem trabalha o dia todo, se pegar 1 horinha durante a noite, no caso dos pais que ficam à noite com os filhos em casa, né? Eu até tenho um pouco do inverso, mas pegar 1 hora do tempo, 1 hora bem investido, dá para aproveitar bastante coisa. Não que ele tenha que só dedicar 1 hora por dia, mas aquela 1 hora da noite ali, que às vezes o programinha de TV pode ficar de lado, a mensagem do celular pode ficar um pouco de lado. 1 hora, a criança eu tenho um filho de 9 anos, entre os meus 2 filhos. A criança nessa idade de 7, 8, 9, 12, ela tem uma agilidade mental, uma coisa que em 1 hora se processa muita coisa. Uma criança nessa idade, ela aprende em poucos dias a jogar xadrez. Não no nível profissional, mas ela aprende muito rápido, coisa que nós adultos demoramos muito. Ela aprende a dominar uma série de coisas no idioma diferente que nós adultos não conseguimos. Então, para você, 1 hora, para o adulto, pode ser uma coisa eterna tal. Para a criança, 1 hora pode equivaler para a gente a 1 semana de escola, 1 semana de aprendizado para ela. Então, 1 horinha por dia com essa criança vale muito a pena. Vale sim. Pensar no futuro das crianças é importante. Vamos lá, Semana em Foco, né? Então, já falamos sobre a transferência do autor do ataque em creche, né? Saiu de Blumenau, segundo o DEAP, estava em Blumenau e foi lá para a região do Meio-Oeste, Santa Catarina, num presídio de segurança máxima, e hoje completa um mês desse ataque. Um pouquinho de política, Arnaldo. Operação Mensageiro, 15 prefeitos na cadeia. 15 é um maior escândalo de corrupção já registrado aqui em Santa Catarina, né? Um estado até então que tinha um olhar diferenciado para a gestão pública, que agora já se caiu por terra, né? Com 15 prefeitos presos e muitos já sendo considerados réus, com o que a gente vai recebendo das informações de quanto se pagava para essa questão da coleta do lixo aí em algumas cidades aqui de Blumenau. Que repercussão política isso pode ter, Arnaldo? Você que também vive no mundo da política. Eu fico lembrando, 30 anos atrás teve lá no Congresso Nacional aquela, como é que chamava, o caso dos anões do orçamento, não é? E aí lembro muito bem, até do saudoso ex-governador Klein Ubim, o pai, né? Na época que fico lembrando das entrevistas, né, que deram pra gente, tal. Minha memória vai pelas entrevistas que eu fiz ou pelo tudo que saiu no rádio e tudo mais. Ele dizia assim, em Santa Catarina nenhum deles está envolvido. E eu pego esse só como exemplo isolado, uma questão isolada, de lembrar o seguinte: nós passamos por muito tempo em que Santa Catarina era uma referência em que os nossos políticos, normalmente a maioria deles não estava envolvido nesses grandes escândalos que aconteciam aí pelo país. Então a gente falava, nossa, quanto escândalo. A vida inteira, né? Nossa geração toda pegou escândalos, pelo menos depois da reabertura política. Exato. Em 85. Teve um mensalão recentemente, né? E os partidos envolvidos lá
não tinham políticos catarinenses envolvidos nesses escândalos. Geralmente passava batido, Exato. não é? É claro que alguém que está ouvindo poderia dizer, mas a fiscalização na época era mais frágil do que hoje. Hoje o Ministério Público, o GAECO, tudo isso, eles têm ferramentas incríveis. Inclusive, deixa eu aproveitar, abrir um parênteses aqui, de que eles conseguem descobrir Ministério Público, a GAECO, e pegar toda essa rede de investigação mais ligada aí ao Judiciário. Mesmo os outros órgãos, como o Tribunal de Contas e tudo mais, eles têm ferramentas que eles conseguem descobrir as coisas antes que o próprio Poder Executivo. Eles chegam lá no prefeito pergunta, quero saber aqui o número de pessoas atendidas aqui. Olha, ele vai chamar funcionário, vai chamar tudo, eles vão levar uma semana para fazer um relatório. Eu disse, não, mas nós já temos tudo aqui, eu só quero a confirmação. Eles conseguem organizar, eles têm ferramentas, porque eles têm mais estrutura, dinheiro para um número reduzido de pessoas. É outra realidade. Então, hoje, eles têm ferramentas muito mais poderosas de investigação que 30 anos atrás não tinha, não existia, não é? Então tem esse detalhe também. Só que a gente passou muito tempo que os políticos catarinenses não estavam no cenário nacional, assim, e de repente agora não são os deputados, mas são prefeitos, e não só prefeito de cidade pequena, como tem Bela Vista do Todo, tem aqui e ali, mas nos chamou a atenção quando chegou em Lages e Tubarão. E Lages e Tubarão com dois nomes fortes, famosos, fortes, tradicionais da política, um quase candidato a governador, chegou a ser candidato a vice, quase candidato a senador. Outro que também estava lá no cenário político como um futuro pré-candidato ao Senado e tudo mais, políticos fortes dentro dos seus partidos. Nesse caso eu estou falando do PP e do PSD, né? Não para apontar o dedo só para alguns, mas fortes internamente. E chamou a atenção também aqui perto da gente, né? Ibirama, Massaranduba, agora Guaramirim também. Né, o prefeito aí pego no aeroporto, mas e outros municípios pequenos que você vai olhar aquele município pequeno, pegar lá Bela Vista do Todo, que era R$500 mil uma das licitações, 500 e poucos mil. Mas o esquema operacional deles, né, segundo a investigação, fazia com que o próprio modelo de edital de licitações já vinha meio pronto, né? Então, já te entrega pronto porque isso aqui já exclui tantos concorrentes potenciais. Sim. E aí ele sabe se vai continuar a gente concorrendo? Vai ter. Só que vão ter aqueles concorrentezinhos, né? Aqueles que não têm capacidade de disputar com a gente. E aí eles ganham todas. E aí o seguinte, a corrupção ela já existia certamente em vários dos nossos municípios catarinenses e tal, mas era aquela coisa isolada, do prefeito, do secretário, que às vezes ele fazia sozinho lá uma propinazinha, um mensalãozinho para ele lá, coisas que não apareciam. O que o GAECO, o que o Ministério Público, o que toda essa rede de investigação lá começou a apontar? Eles não se interessam muito por um caso ou outro isolado. Eles se interessam onde tem uma rede, onde você vê indícios que tem uma rede formada. E nesse caso da Operação Mensageiro, uma grande rede, porque está lá tanto Bela Vista do Todo como Lages, como Tubarão, como Massaranduba. É município pequenininho e município grande. E envolve milhões e milhões de recursos públicos. Né? E às vezes alguém ou dá com a língua nos dentes ou a ganância, porque muitos desses prefeitos eles queriam mensalidades. Eles queriam aposentadorias, né? Eles queriam receber para a vida inteira. Mas é o seguinte, ele vai largar o mandato, daqui a pouco vai vir outro. Contrato de 30 anos lá, de 25, 30 anos. Como é que vai pagar a propina por 30 anos para um, se daqui a pouco ele vai ter vários sucessores e vai ter que pagar para os sucessores também. Vai ter que, com a maletinha, visitar os sucessores. Ou o mensageiro fazia visita. E aí o seguinte, tem uma cota, né, a ser distribuída. E esses corruptores, a gente viu no caso lá, em vários casos, a gente viu o Odebrecht na época, né, com essas grandes empreiteiras anos atrás, os corruptores sempre estiveram aí. O que muda são os corruptos, os políticos, né, os corrompidos. Esses mudam. Né? Aquela coisa, sai duca, vem manduca, né? Mas o circo permanece o mesmo porque não é o governo em si que é a corrupção, mas essa rede do corruptor dessas empresas, no caso aí da Serrana, que agora mudou o nome para Versa, mas continua lá, né, com todas as mesmas informações. Só para tentar mudar a imagem, né, Arnaldo? Porque continuam as pessoas lá, né? E depois que mudou o nome, ganhou mais uma licitação de uma dessas cidades aí, de um desses prefeitos. Né? Jesus! E depois da Operação Mensageiro Deflagrada, ela ganhou mais uma licitação numa das cidades onde já tinha investigação sobre aquele prefeito. E depois outra coisa que a gente tem que discutir também, né? Essas pessoas envolvidas não poderiam mais ter empresa, deveriam ter uma... Porque senão abre um CNPJ novo, passa para outra pessoa e o sistema não muda, né?
O esquema continua de uma forma ou outra. E quando a coisa aperta muito, aí vendem. Tem uma empresa de Blumenau que, não é, que por falta de investimento em investigação, nunca foi investigado adequadamente por aquele motivo que eu falei. Só chega lá no Ministério Público Estadual e no GAECO, nessas grandes forças, quando eles têm vários indícios de que é uma rede. Quando percebe que é uma coisa isolada, deixa para a primeira promotoria, deixa para a promotoria da comarca, não é? E às vezes, dependendo, promotor, não vamos culpar também os promotores, porque eles têm pilhas e pilhas de processo, eles não podem, eles precisam de mais evidências. Mas tem uma empresa de Blumenau, por exemplo, foi vendida para um grande grupo. O grupo que comprou necessariamente não tem culpa do passado, mas no passado tinha vários apontamentos, tanto em nível local como em nível nacional. Agora, essa coisa do lixo, do esgoto e da água, vem muito cheiro ruim pela frente, porque isso funciona com quadrilhas, com redes nacionais, e não é de hoje. Não é de hoje. 2 décadas atrás, para eles não importa o partido, né? Eles querem saber o seguinte: quem é que quer fazer parte do jogo, quem não quer. Então, mas essas redes, esses grupos aí envolvidos nesse setor, eles operam pelo país inteiro. E aí a gente fica pensando, de um modo geral, não vamos tratar aqui o nosso caso local, vamos pensar em nível... O cara que está ouvindo pela internet aí lá no norte, no nordeste, no sul do estado, no Rio Grande, não importa onde. O que nós estamos pagando pela coleta do lixo? O que a gente paga pela água? E o que a gente paga pelo esgoto? É o valor verdadeiro? É o valor real realmente que deveríamos pagar? Tem o custo ali? Estamos pagando só o custo e o lucro das empresas? Ou estamos pagando muito mais do que nós deveríamos, não é? E aí vem essa pulguinha atrás da nossa orelha. Sempre vai ficar, né? Sempre vai ficar, né? Sabe, porque tudo sai do nosso bolso, né? Tudo sai do nosso bolso. Tem um impacto político isso? Pode ter na próxima eleição? Ou o eleitor ele leva isso em consideração ou ele esquece facilmente? Se eu falar de uma maneira grotesca aqui, eu vou dizer, dá a impressão que... Pode ser que as coisas mudem aí na frente, né? Mas dá a impressão que nos últimos anos o eleitor só está preocupado com quem é do lado do Bolsonaro e quem é do lado do Lula. Isso é cansativo. Isso é cansativo. Cansativo para nós jornalistas que cobrimos, cansativo para todo mundo, porque não é só Lula e Bolsonaro, não é só quem é a favor desse, é muito mais. Aí daqui a pouco pode ser que o sujeito de um lado de um ou do lado de outro, ele defenda o combate à corrupção, defenda a honestidade, mas chega lá no dia da eleição, ele vota nesses mesmos aí locais aí, ou no apadrinhado de um desses aí, o fulano não pode mais ser candidato, está inelegível, mas ele vota num do mesmo grupo, e ele continua cometendo seus erros, mas ele olha para Brasília, ele estufa o peito e diz que ele é honesto e que defende a honestidade porque ele é a favor, aqui dando o nome porque só tem 2, né? Porque ele é a favor do Bolsonaro ou ele é a favor do Lula. Então parece que o mundo, o universo no Brasil se reduziu a isso, né? E aí quando chega na paróquiazinha dele, ele vota nos corruptos. Né? Ele vota nos corruptos e eu não sei se ele não sabe, se faz desentendido, ou ele acha que as coisas não têm relação e tudo mais. Mas eu espero que mude, eu espero que ele comece a parar de olhar só para Brasília e olhe para a sua paróquia, olhe para a sua vizinhança também. A mudança começa por aqui, né? Exatamente. A mudança começa dentro de casa, sempre. Né? E daí a gente vai conseguindo evoluir com essa questão de mudança. Eleição 2024, quem vai ser o próximo prefeito de Blumenau, Arnaldo Zimmermann? Quem? Ele ou ela? Pois é. Essa é uma parte que a gente não cobre diretamente no portal Auditório, né? A parte da política eleitoral. A gente cobre a política das realizações e tal, né? Mas você tem um bom conhecimento político, já foi dos bastidores, já foi candidato. Vamos falar pelo aquilo que a gente acompanha e tal, né? Para todo mundo a gente diria, né? Está tudo muito cedo. Mas é claro que muita gente começa a se movimentar, não é? A grande dúvida que há é desse arcabouço. Falar arcabouço agora para não confundir com arcabouço fiscal, né? Mas esse arcabouço, esse local em torno do prefeito Mário, porque isso vai ocorrer nos outros municípios vizinhos também, porque estão todos eles aqui dos maiores terminando o segundo mandato, né? Todos reelegeram, né? Então o prefeito é muito forte. E aí o prefeito vira o principal cabo eleitoral, naturalmente. Exato, o Mário aqui, é o Kleber em Gaspar, é o André em Dayal, é o Elcio em Pomerode, o Jorge em Timbó, dos maiores aqui, né? E dos pequeninhos lá é primeiro mandato da maioria. Mas no caso de Blumenau, o Mário vira hoje o principal, nesse momento, o principal cabo eleitoral local. É claro que vão ter os estaduais. O governador vai ser um forte cabo eleitoral, vamos ver se até lá
Ele vai ter, ele fez a maioria dos votos aqui. O presidente atual Lula, ex-presidente Bolsonaro, serão cabos eleitorais. O cenário nacional vai influenciar no cenário local? Bom, em 2020 parece que pouco afetou. Pouco afetou, não só em Blumenau, como a maioria dos municípios. Mas nós tínhamos um fato diferenciado que era a pandemia, né? Sim, a pandemia foi uma nuvem nessa questão, né? Ela tanto funcionou como nuvem que escondeu um pouco essa questão nacional, como ela serviu também para isso. E até desmotivou o eleitor, né? Eu acho que 2020 foi muito diferenciado, Arnaldo. Mas o eleitor não se ligou muito nas eleições, né? Não. Quem foram os era candidatos? a obrigação de ir lá votar e tanto é que a gente vê reeleição, ou muita reeleição, né? E com uma boa margem, né? Com uma boa margem. Sem emoção para o candidato à reeleição, né? Não que os candidatos reeleitos não fossem merecedores, longe disso, né? Mas não houve nem quase uma campanha eleitoral, né? Se a gente pensar, né? Era muita restrição em campanhas eleitorais, né? E muita visibilidade para quem estava no comando. No caso local, o próprio prefeito Mário, na época, utilizou, né, as redes sociais e tal, a exibição que ele teve, a visibilidade que ele teve por causa da pandemia, que acabou caindo no colo dele. Ele era muito menos conhecido, era prefeito, e uma parte da população não sabia qual era o nome do prefeito. Muitos achavam que ainda era o Napoleão, e isso deu porque o prefeito Mário, ele é um pouco mais discreto, né, do que era o Napoleão, mais discreto até do que todos os anteriores, né? E ele conseguiu com isso uma alta visibilidade. Agora, se reelegeu, né, com uma votação esmagadora e vem tendo a turma do contra, a turma a favor e tal, mas ele se mantém como o principal, naturalmente como o principal cabo eleitoral local. A gente não sabe o que pode influenciar esses fatores externos. Aí dentro desse grupo do prefeito Mário que vem a dúvida primeiro aí. Todo mundo que não pertence a esse grupo está de olho ali. Quem deve ser o candidato desse grupo? Depois, esse lado político, vamos dizer assim, esse setor, porque ali o Mário vem que era vice do Napoleão, por outro lado ele foi secretário do Clânio Bin, depois foi adversário do Clânio Bin, mas tem esse grupo político, vamos dizer, que está no comando da prefeitura de Blumenau desde 2005, da eleição de 2004, quando elegeu o João Paulo Clânio Bin. Houve antes 2 governos diferentes que não eram exatamente desse grupo, foi o governo do Décio Lima do PT, e bem antes, os mais jovens quase nem lembram, mas lá nos anos 90, Renato Viana do hoje MDB. MDB pode fazer parte do governo, mas na época MDB e esse lado do Mário, do Napoleão, não do Napoleão, mas do João Paulo, eram adversários do Renato. Existiam os 3 grupos principais ali, o do MDB, o do PT e aquele chamado da direita, que chamava, né, que era PP, hoje PSD União, mas na época era PFL. Então, assim, esse grupo ali está desde 2004, praticamente, com as suas variações. João Paulo, Napoleão e Mário. Quantos candidatos vão sair dali desse grupo? E do lado de fora, existem outros grupos? Existem. Aí existem no lado da centro-esquerda, existe na esquerda, existe do Tramontim, do Partido Novo, existem essas, mas parece que todos que estão de fora estão olhando para esse grupo. O que esse grupo vai ter? Vai sair alguém ali apoiado pelo Mário? Alguém que já foi e vai tentar voltar? Parece que quando essas peças tiver mais clareza da movimentação dessas peças, as outras que estão na órbita ou as outras que estão distantes começam a ter mais certeza dos seus passos. Ainda está muito cedo, né? São 17 meses ainda para a eleição, então é muito cedo. Mas nos bastidores nunca é cedo, né? É permanente essa discussão, essa negociação, né? Esse caminho que vai se desenhando aí. As discussões são permanentes, né, Arnaldo? A gente tem uns time, assim, tem um calendário. Um calendário é quando falta 1 ano e outro quando falta 6 meses. 1 ano hoje não tem mais exigência de filiação, é 6 meses. Mas quando falta 1 ano, a própria imprensa acaba provocando. Há 1 ano das eleições, quais são os nomes? Aí começa a provocação. Sim. Começou a provocação. Saiu o nome do Alfredo, vou tentar botar nomes fictícios aqui. Saiu o nome do Alfredo lá, aí o Joãozinho já pensa, puxa, mas o meu nome não está lá. Então todo mundo começa a se movimentar, provocados também pela imprensa e pela opinião pública. E 6 meses que é o prazo de filiação. Então esse intervalo de 1 ano a 6 meses, entre outubro desse ano e abril do ano que vem, vai ser o momento onde as peças se movimentam. É a caça de candidatos a vereador, porque como não tem mais coligação, então os partidos passaram a focar muito em buscar
eleger vereador e ter nominatas para eleger o seu principal ou os seus principais. E também quem é que vai se filiar, quem vai mudar de partido e tudo mais naquele período. Outubro desse ano, abril do ano que vem, é o período que a gente vai ter muita exposição na mídia da agenda política eleitoral. Até lá vão ser conversas de bastidores. E esses bastidores fervem. Eu particularmente, né, acho que o eleitor, aquele que quer acompanhar, que quer um voto mais consciente, que fica ligado aí nessa questão dos bastidores, ele tem uma clareza um pouco melhor quando chega na hora de votar. E eu acho interessante a gente estar sempre botando em evidência, né, quais são os possíveis caminhos numa eleição, principalmente a eleição local, né, que mexe diretamente aqui com a gente. A gente vai dar um tempo, daqui a pouco vamos falar também nessa questão da Semana em Foco, as notícias que mexeram com a semana aqui na nossa cidade ou região. O Oktoberfest, né? Olha, mais um dia de graça, mais um dia que o blumenauense vai poder, blumenauense ou qualquer visitante, vai poder ir para a festa sem pagar a entrada, que agora além de segunda tem também a terça-feira, os valores que tiveram aumento e acabou a queda de braço para saber qual será a cervejaria oficial da festa. Já já a gente está de volta. 11h44, tempo passa rápido aqui na Boca do Povo pela Itaberá, Rede Bandeirantes de Rádio. Você está sintonizado em 98,7 FM. Estamos aqui com a Semana em Foco, né? As principais notícias desta semana aqui em Blumenau e região, com Arnaldo Zimmermann, professor, jornalista do portal O Auditório, que está aqui com a gente. Arnaldo, Oktoberfest, essa semana a organização da festa divulgou a ampliação do número de dias de gratuidade. A festa sempre inicia com entrada gratuita, termina com entrada gratuita. Segunda-feira, o que não é feriado ou véspera de feriado, a entrada é gratuita. E agora também às terças-feiras, com o objetivo de incrementar um pouco mais o movimento da festa. Vou aproveitar aqui para falar dos valores, né? Quarta, quinta e domingo, R$ 22,00 o ingresso. Sexta-feira, R$ 50,00, sábado, R$ 60,00 é o preço do ingresso para a edição deste ano. E uma disputa de bastidores aí que terminou ontem com a Heineken tendo o recurso negado e a Ambev sendo considerada vencedora do pregão. Mais de 5 milhões de reais por edição ela vai pagar durante 6 anos para ter o direito de ser a cervejaria oficial da Oktoberfest. Como é que você acompanhou tudo isso? Bom, ali tem várias coisas envolvendo a Oktoberfest, né? Então vamos a cada uma delas aí, que é a questão do preço, do ingresso, da festa, do valor, o que se caracterizou a festa ao longo dos anos, não é? Então, a terça-feira, foi o anúncio feito ontem, então, e caiu muito bem, porque a segunda-feira muita gente reclamava que a segunda-feira, o dia que a pessoa acabou... É ruim, né, para muita gente, para ir para uma festa. Ruim. Na terça-feira vai continuar sendo ruim também, que é mais um dia de semana. Só que você já se afastou um pouco do domingo, do final de semana. Então, a terça-feira, bom seria a quarta, o meio da semana, depois do desfile, né? Quando tem desfile, pessoa poder, todo mundo sair do desfile e ir para a festa. Mas eu acredito que a organização... Mas daí já tem um apelo também. Aí já tem um de movimento. Apelo, né? de movimento, mas não, aí nós vamos perder muito dinheiro se for na quarta, né? Exato. Mas o ideal seria, todo mundo sai do desfile feliz, vem, prestigia e já vai lá e entra de graça. Ok, na terça, segundo o prefeito Mário ali, a organização é mais de 30% dos dias acabam sendo gratuitos, o que é bom nesse sentido. A gente lembra que aquelas segundas-feiras, às vezes acabava tendo só 2 segundas-feiras gratuitas, né? Porque às vezes caía um feriado, o calendário, Isso. mas aquelas segundas-feiras lotavam muito. Eu não fui na última edição, né? Então eu não fui nas últimas, porque não teve. A última que eu fui foi em 19, mas em todas elas, quando ia na segunda, lotavam muito. Dá para ver que estava o blumenauense, o morador local, querendo economizar e estava extravasando já, quer dizer, ele está querendo ir, só que é muito caro. E aí falar dos preços também. R$ 60,00, ano passado o máximo foi R$ 56,00. Em 2016 foi R$ 40,00. Em 2012 foi R$ 20,00, o preço máximo que é no sábado. E às vezes era sexta e sábado ou sábado. Em 99 foi R$ 4,00.
o preço máximo. Eu estou só fazendo essa linha histórica aqui, porque a Oktoberfest mudou ao longo dos tempos. Se pegar a época do Dalto, lá no início, era uma festa, o Dalto saía distribuindo ingresso de graça para todo mundo na rua, né? Até os anos 90 a gente distribuía muitos ingressos gratuitamente. Ingressos para as escolas, ingressos servidor público ganhava, um monte de gente ganhava, as empresas ganhavam para sortear ou distribuir entre os funcionários. Ela foi muito porque o objetivo principal não era o lucro. O objetivo era fazer uma festa para o Blumenense, ele estava ainda enraizado, ele estava amarrado com aquele objetivo inicial, pós-enchentes, lá 83, 84. Ali teve só um período intermediário, aquele período ali de 88 a 92, que a cidade virou um caos com a Oktoberfest, quando chegou 1 milhão de pessoas. E aí ela popularizou, mas ela trouxe muita gente, aquelas excursões baratas de fora e tudo, e virou aquele quebra-quebra na cidade, aquela coisa. Em seguida, ainda nos anos 90, tentou-se voltar a fazer uma festa um pouco mais familiar, buscar o público mais do interior desses estados e não tanto das capitais. E aí ela diminuiu daquele 1 milhão, caiu para 600 mil. Acho que a média que ficou esse tempo todo, né? 500, exato, 600 mil, exato. De lá para cá. Só que chegou no período, e aí o marco inicial, eu aponto que foi o governo Napoleão em diante. O governo Napoleão tem uma coisa, a festa profissionalizou mais, esse foi o lado positivo, mas ela encareceu e elitizou mais, esse é o lado negativo. E isso a gente aponta com base nesses preços que eu estava falando. 2012, o último ano do João Paulo, preço máximo era R$20. Em 2010, o preço máximo era 15. Lá em 99 eu fui o responsável pela organização. E lá foi a única vez que a gente lançou o passaporte, que comprando antecipado, pagava R$2,50 como ingresso máximo. Mas quem comprava na hora era R$4 na sexta e no sábado e R$2,50 dia de semana. E aí ela foi aumentando gradualmente e aí deu aquele boom ali no período Napoleão. O Ricardo Stoldi, mas que também a gente reconhece que a gastronomia melhorou, os desfiles melhoraram, ela virou uma festa de alto nível. Então ela foi se perdendo daquele objetivo inicial. Ela virou uma festa que ela começou a competir com os eventos privados, sendo que é uma festa organizada pelo poder público. Então, só para a gente apontar essa evolução de preços. Chega agora, em quem quiser ir num sábado, tem que pagar R$60. Que é um valor muito salgado para uma família blumenauense de classe média baixa ou classe baixa. Não pode pagar. Hoje, um casal, vamos pegar só o casal, sem contar os filhos, criança, um casal pagar R$120 para ir no sábado é um valor muito alto. Então sobra os dias mais baratos, de R$22, sobra o meio ingresso e sobra a segunda e a terça-feira, aqueles dias, que aí o blumenauense vai. Então ela acabou se dividindo em duas partes. Uma, que é aquela tentando pegar o morador daqui, aquele que ganha menos, aquele que trabalha na fábrica, trabalha no comércio, ganha lá até seus R$2.000, R$3.000, a vida não é fácil, ele tem muita conta para pagar, esse vai em determinados dias e quem tem dinheiro e o turista que vem com dinheiro para soltar na cidade, que é bom, que gera emprego também, que gera renda, ele vai em outros dias. Dessa forma eu enxergo a divisão. E até mesmo, Jorge, a gente olha os valores das cervejarias. Mais de 5 milhões por ano. Esse valor é cerca de 11 ou 12 vezes maior do que há 2 décadas atrás, o valor que as cervejarias pagavam. Então, a receita da festa melhorou bastante. A festa dava lucro no passado também. Também teve vários anos que ela deu lucro. Mas agora ela dá não só o lucro, mas ela dá muito mais lucro para não só o poder público, mas para os fornecedores, o pessoal que trabalha, que explora também, né? Os pequenos empresários ali que exploram um negócio. Ela é muito mais rentável. E todo mundo está pagando mais. Então não só o público que paga o ingresso, mas quem quer entrar na festa, vender cerveja, vender guloseima, também está pagando muito mais caro, muito mais do que foi a evolução inflacionária nessas 2, 3 décadas aí que a gente acompanha os números. Mas tem um lado, todo lado positivo dessa questão, né? Você falou que se tornou uma festa, quase uma festa exemplo, né? Uhum. A gente não tem problemas. Segurança é um exemplo aqui na Oktoberfest, movimento 600 mil pessoas. E você não vê nenhum grande problema com a segurança, né? As entradas, saídas. O que se tem aqui é furto de carteira, furto de celular, que também já diminuiu um monte. Então a gente não tem problemas com isso. E é um evento que está bancando vários outros, que está ajudando a cidade até a se difundir turisticamente, né? Com outros eventos em cima disso, né?
Tudo tem um preço, né? E aí que está a questão de ver qual é o objetivo da festa, né? Então, talvez... Eu acho que hoje está muito bem claro, né? A Oktoberfest é a âncora que puxa o turismo em Blumenau com outros eventos também que vêm abaixo dela. Que atrai outros eventos no calendário ao longo do ano, para o parque Exato, e tal. Né? Aliás, você falou da segurança... E tem toda a manutenção daquele complexo também, né? Que sai desse custo aí. Que não é barato. A questão da segurança, a segurança na Oktoberfest e na cidade é uma coisa histórica, com exceção daquele período de 88 a 92. Sim. Que quando chegou a gente teve problemas. Nossa! A gente comprovou que a cidade não comporta receber 1 milhão de pessoas, quer dizer, 1 milhão de pessoas, não 1 milhão de pessoas, né? Não daquela forma. É 1 milhão de pessoas pagando ingresso. Então conta em Blumenauense e conta a mesma pessoa que pagou o ingresso mais vezes. Mas 1 milhão de ingressos na Oktober, a cidade nem hoje ela não comporta. O sistema viário não comporta, nada comporta. A gente teve problema lá, 88 a 92. Antes de 88 e depois de 92, os problemas eram localizados sempre, né? Então, assim, como é que diziam os próprios servidores lá na antiga Proeb diziam, a turma do deixa disso é muito forte aqui, não é? Então, aquelas brigas que dão em outros bailes, em outros eventos, tudo aqui dá menos porque é uma turma mais pacífica, tanto o turista como o blumenauense que vai na festa. Então, é uma festa exemplo. É claro, eu tive na Alemanha... Que avança naquele conceito de festa família, né? Embora eu diga assim, eu tive na Alemanha, tive em outros países, tive em festas assim também, existem muitas festas desse tipo que são gratuitas, ninguém paga ingresso. Todo mundo entra e tal, e também são seguras e tal, porque ganha-se o dinheiro somente na venda dos produtos, né, da cerveja. Só que são festas mais gastronômicas, né, mundo afora. E talvez nesse sentido, aí que eu digo, tem a parte negativa que ela encareceu muito, e a parte positiva é que ela profissionalizou. Evoluiu, né? Evoluiu, profissionalizou, ela virou um atrativo turístico maior, então. E também não dá para reclamar só da questão de preço por uma questão local. Essa questão de precificação, ela é geral, né? É tanto pela inflação que a gente tem nos últimos anos, como também tem essa questão da precificação nos próprios bares e tal, né? Hoje uma família comum também, não é só no Oktober, não consegue sair para comer uma pizza como saía e comia nos anos 90 e nos anos 2000. Hoje uma família sair para comer uma pizza fora, um casal com 2, 3 filhos, ele vai gastar uma bolada de dinheiro, ele vai gastar 10, 20% do que ele ganha num mês para uma noite. Antes ele saía, era trocadinho. A economia mudou, o mundo mudou, e não é só no Brasil, né? As coisas mudaram, então tudo está muito caro. Também as ofertas aqui evoluíram bastante, né? A gente tem locais maravilhosos, né? Só que isso tem um custo, né? Antes era cervejinha x-salada, né? E a pizzazinha básica. Agora é tudo gourmet. Não, mas são locais maravilhosos, lindos, só que você tem que pagar por isso, né? Arnaldo, você é professor da FURB. Sim. FURB completou 59 anos nesta semana, né? E no dia do aniversário da FURB teve a apresentação da proposta da universidade gratuita através de uma promessa do governador Jorginho Melo, né? Que deve chegar agora à Assembleia Legislativa. Como vai ser essa oferta no sistema CAF, né? De bolsas de estudo 100%. Quais são os critérios para os alunos poder terem esse benefício e as responsabilidades do governo do estado, das universidades e dos estudantes também com esse projeto. E, além disso, tem a discussão da FURB federal. Agora tem o impasse que é com a Universidade Federal de Santa Catarina, né? Tem um polo em Blumenau. Então agora o impasse é esse, né? É com o polo da UFSC aqui em Blumenau. Esse polo vem para uma nova universidade federal ou esse polo abocanha a estrutura da FURB? Ele é campus, né? Então, sendo campus, ele está acima de polo, sendo campus, ele tem uma certa autonomia também, né? Administrativo-financeira. Sim. Agora começa essa discussão. Ajuda, mas também tem um lado que atrapalha. A coisa ali é bem complexa. No caso da CAF, infelizmente eu não pude estar no dia 2, porque eu estava dando aula na própria FURB. Imagina, se todos os professores levassem todos os alunos para lá, não teria aula, então a gente se mantém dando aula, né? Mas não pude acompanhar, foi uma pena, mas eu acho que é um momento simbólico importante, tanto é,
Tanto é que a Assembleia Legislativa ontem, o próprio governador já apresentando para os deputados, para a Assembleia, os deputados já passaram a discutir, e aí isso acende também o interesse dos deputados, porque cada deputado na sua base também tem uma universidade comunitária, uma pertencente à CAF, e ele também tem o interesse junto ao seu público, seus eleitores e tudo mais, o que é bom, então, porque não é só Blumenau, espalha pelo estado inteiro essa possibilidade de bolsas, e isso tem dado um novo ânimo para os alunos. A gente viu um crescimento no número de alunos, a gente vê aqui pela FURB, e pessoas vindo. Um dos motivos também é o pessoal, olha, eu posso lá estudar, eu vou pagando a mensalidade, mas tem essa perspectiva de que, eventualmente, a gente possa ter a gente pode ter esse ganho na mensalidade, né? Possa dar certo isso. São bilhões de reais, né? Então, assim, ao longo desse período, nos próximos anos, o que se prevê, e se calcula que, pelo menos na resposta do governo, que isso não vai sair do ensino fundamental, do ensino médio. Do ensino médio. Do ensino médio, que não vai sair. Bom, a gente aposta nisso também. Todos nós, como blumenauenses, não só como professor, estamos aí na torcida. No caso da FURB Federal, ainda é um processo ainda um pouco mais complicado, porque a UFSC quer expandir o campus, não é? Está de olho em outros imóveis, tem a intenção de lançar, inclusive, até o curso de medicina e outros cursos, porque, por enquanto, ela entrou em Blumenau muito nessa área tecnológica. Tem um filho que estuda lá também, né? Então, nas engenharias, e as engenharias que não eram ofertadas pelas outras. Então, você tem... E de acordo com uma demanda que existia, foi discutido isso aqui no município, era uma demanda que Blumenau tinha, um exemplo é a engenharia têxtil, que na época tinha uma grande demanda aqui no município, tem a de controle e automação, tem a de materiais, e são todas diferentes. A de materiais, ela envolve muito aí, o pessoal da cerâmica e tudo mais. E tem claro, tem a matemática, tem a química, mas era uma demanda muito forte que existia. Agora a UFSC tem a chance de abrir um pouco mais esse lastro, ela ir para outros segmentos que não estavam lá na origem, lá quando ela veio. E aí ela pode virar uma concorrente também da FURB, uma concorrente mais forte da outra. Até hoje ela não é vista como concorrente, né? Ela está lá quietinha no canto dela, na Rua João Pessoa, está lá com os alunos, lá tal, mas ela supre uma carência que existe. E as universidades federais têm muitos alunos de fora e tem muitos programas, não é? Inclusive tem programas de intercâmbio. Então você vê muitos angolanos aqui que vêm para Blumenau, vão para Florianópolis estudando de outros países africanos, países da língua portuguesa, por esses intercâmbios, esses convênios que existem entre o Brasil e outros países do mesmo idioma. Então ela tem essa função social muito importante. E tendo a função social e cuidando de áreas que as outras não cuidam, até então estava quietinha no seu canto. Agora é o seguinte, estamos chegando no momento... Ou a UFSC se expande e aí vira uma concorrência forte em relação às outras, uma concorrência que não cobra mensalidade, que é gratuita, e, em tese, podendo investir mais recursos, mais estrutura, ou essa parceria com a FURB, que ainda não se tem o desenho adequado, mas que poderia aproveitar. A FURB tem uma estrutura gigante, tem um potencial muito forte de servidores e professores. Todo mundo que é do lado de fora pensa o seguinte, mas por que não une as duas? Por que a UFSC não se instala ali na Antônio da Veiga e lá nos outros campos também? Por que não faz? Por que os professores não podem ser cedidos, sem ter que fazer novo concurso e sem ter que ser incorporados? Os servidores também. Por que não há um trabalho gradual dos alunos poderem ir para a UFSC e depois os novos vão fazendo vestibulares? O porquê? O imbróglio é jurídico só. O imbróglio é jurídico. Se acertar juridicamente... Muita parte dele já definida no projeto foi encaminhado ano passado, né? Exatamente. E a questão jurídica e também a questão de orçamento. Se o governo federal tiver orçamento para isso e conseguir bancar, seria o sonho de todos nós blumenauenses. A FURB virá a Universidade Federal da região. Se é FURB, se é UFSC, o importante é ser. É ter essa oferta aí. E que o aluno tenha acesso, né? E é que o aluno tenha acesso, justamente. Claro que tem que se ver como é que vai ser todo esse imbróglio ali de passagem ou não. Ou vamos ser Universidade Federal do Médio Vale do Itajaí, ou Universidade Federal de Santa Catarina. Mas se fosse, né? Imagina o avanço que seria para a nossa região, né, Arnaldo? Seria muito importante. Ela poderia até ser UFSC também. Todas essas ofertas de cursos aí gratuitos seria maravilhoso. Com certeza. Mas já é um avanço o governo do estado, podendo interferir e dando bolsas 100% gratuitas de estudo, né? Lembrando, sempre tem uma contrapartida do aluno, que não pode esquecer. Ele lá no final do curso, quando for formado, vai ter que prestar serviço voluntário para serviço público voluntário, né? Para compensar o recurso investido nele, né?
tem que lembrar disso também. O aluno também tem a sua responsabilidade quando for formado nesse sistema que o governo do estado está apresentando. E nada mais justo para essa proposta de modelo, né? Exatamente. Arnaldo Zimmermann, obrigado pela tua participação. Sempre é bom a gente comentar aqui sobre as notícias que norteiam a nossa cidade e a nossa região. Com certeza. Obrigado, Jorge. Obrigado a quem nos acompanha. Quem quiser acompanhar notícias também no portal O Auditório, ele funciona aqui em Blumenau, www.auditório.com. Você acessa aí nas redes sociais como o Auditório Notícias ou no site O Auditório, digita lá no Google e você acompanha notícias daqui, que em breve vai ter mais novidades também. A gente colabora aqui com o Jorge, com a Rádio Itaberá também, discutindo alguns assuntos da cidade. Muito obrigado, bom final de semana a todos. Um abraço, Arnaldo, e aqui vamos encerrando Na Boca do Povo, edição desta sexta-feira.